Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre transformações da matéria, mas agora vamos falar sobre reações químicas, lei de Lavoisier e lei de Proust. Na aula passada nós vimos que existem dois tipos de transformações da matéria, as transformações químicas e as transformações físicas. Entendemos que as físicas são aquelas que não alteram a composição da matéria, enquanto as transformações químicas, essas sim alteram a composição da matéria. Hoje, como falei, nós vamos ver um pouquinho mais sobre reações químicas, lei de Lavoisier e lei de Proust. Vamos falar inicialmente sobre reações químicas. Na verdade, as transformações químicas, elas também são chamadas de reações químicas. Sempre que eu tenho uma transformação química, uma transformação que altera a composição da substância original, eu posso dizer que eu tenho uma reação química, certo? Então, a partir de agora nós podemos usar esse termo, reações químicas, aliás, para nos referir às transformações químicas que vimos na aula passada. Veja um exemplo aqui de transformação química, ou seja, de uma reação química. Inicialmente, esse sistema inicial aqui, que está caracterizado pela letra A, nele nós temos um fio de cobre, tá? Uma solução de nitrato de prata, que é um sal dissolvido em água. Tá? Então nós temos eles dois aqui no início, posteriormente são colocados em contato e depois de algum tempo percebe-se que sobre o fio de cobre há a formação de um material branco e brilhoso, apesar de que aqui na foto não dá para a gente visualizar dessa forma, mas na prática a gente visualiza um material branco e brilhoso, certo? Além disso, a solução de nitrato de prata, antes transparente, a parte líquida que antes era transparente, passa a ter, depois da mistura dos dois, depois que esses dois entram em contato, ele passa a ter a coloração azulada. Nós vimos na aula passada que se mudou a coloração do meu sistema, o sistema que eu estou analisando, então isso caracteriza que eu tenho uma transformação química. Ou seja, eu tive aqui uma transformação química. O fio de cobre, ao entrar em contato com o nitrato de prata, eles reagiram e formaram novas substâncias. Deu para entender até aí, pessoal? Veja só, na aula passada nós falamos também que toda transformação na matéria tem sempre um estado inicial e um estado final. Para as transformações químicas, ou seja, para as reações químicas, nós costumamos dizer que nós temos reagentes, tá? São as substâncias que eu tenho no início, antes da transformação ocorrer, tá? E nós temos produtos. Lembra, isso vale apenas para as reações químicas, ou seja, para as transformações químicas, tá? Já que nas transformações físicas eu tenho a mesma substância no início e no final. Mas para as transformações químicas, então nós dizemos que temos reagentes antes da transformação começar e depois que ela ocorre nós temos produtos. Então, a partir de agora, eu não vou mais me referir a estado inicial, normalmente, nem a estado final, tá? Eu vou me referir a reagentes, as substâncias que eu tenho no início e produto, as substâncias que eu tenho depois que a reação ocorre. Tudo bem? E agora também é possível mostrar para vocês que quando essas reações químicas ocorrem, nós conseguimos notar essas reações na forma de equações. É simplesmente uma forma organizada de eu notar e identificar que houve sim uma transformação química, que houve uma reação química, tá? Essa reação química ela é evidenciada por essa seta aqui, ó. Essa setinha aqui, ela indica que eu tenho aqui uma reação química, tá? E mais que isso, ela divide o lado dos reagentes, ou seja, as substâncias que eu tinha antes da transformação ocorrer, e os produtos, as substâncias que eu tenho depois que a reação ocorre, tá? Por exemplo, esse caso, ó, aqui nos reagentes eu tenho o cobre metálico e tenho também o nitrato de prata. Já nos produtos, ou seja, depois que a reação ocorre aqui, e em seguida, o que eu tenho? Esse material branco e brilhante, aqui sobre o fio de cobre, e também uma solução azulada, tá? Quimicamente falando, nós temos isso daqui, cobre no estado sólido, tá? Nitrato de prata no estado aquoso, que está reagindo
e formando prata no estado sólido, mais nitrato de cobre 2, também no estado aquoso. Percebam, tem algumas coisas aqui que a gente tem que observar. Primeiro, normalmente quando a gente nota uma equação química, depois de cada substância, nós identificamos em qual estado físico essa substância se encontra. Por exemplo, o cobre está no estado sólido, nitrato de prata está no estado aquoso. O que é estado aquoso? É quando a substância em questão ela está dissolvida na água, tá? Prata também é estado sólido, nitrato de cobre também é estado aquoso. Pode ocorrer também de termos estado líquido, estado gasoso, tá? Estado líquido vai ser identificado por a letra L, enquanto estado gasoso vai ser identificado pela letra G. Tudo bem? Deu para entender? Então, para deixar claro, olha só, essa seta, lembrem dela, tá? Sempre que você vir essa seta, ela está dividindo a minha equação, me dizendo quais são os meus reagentes, o que eu tenho antes, e quais são os meus produtos, o que eu tenho depois de a reação ocorrer, tá? Quando se trata de uma reação química, normalmente eu tenho pelo menos duas substâncias, que quando eu noto vão ser separadas por um sinal de mais. Da mesma forma que se eu tiver mais de um produto, eles também são separados por esse sinal de mais. Nós vamos ler essa equação da seguinte forma: cobre, que é a primeira substância, então cobre reage com nitrato de prata, formando, aqui na seta nós dizemos formando, tá? Prata e nitrato de cobre. Tudo bem? Ficou claro? Uma outra característica interessante sobre as reações químicas é que em qualquer reação química que relacione massa com o tempo no decorrer dessa reação química, nós sempre vamos ter um gráfico parecido com esse aqui. E o que é que esse gráfico nos diz? Esse gráfico ele nos diz que ao longo do tempo em uma reação química, a massa dos reagentes sempre vai diminuir. No início da reação, você não tem produtos, você só tem reagentes. E quando a reação começa, esses reagentes eles começam a ser gastos, começa a ser a sua quantidade inicial ele começa a diminuir. Então, nós sempre vamos ter reagentes diminuindo sua quantidade ao longo do tempo. Diferente dos produtos, que sempre começam lá embaixo, o gráfico dele começa aqui lá embaixo, significa que não tem nada ou quase nada de produtos, e depois que a reação química ela inicia, vai se formando o produto. Então, ao decorrer do tempo, a quantidade de produtos vai aumentando, tá? É importante vocês lembrarem disso. Qualquer gráfico que vocês peguem mostrando essa relação de massa, tempo em uma reação química, só por ele a gente consegue identificar o que é reagente e o que é produto. Reagente sempre diminui sua massa, produto sempre aumenta sua massa. Uma outra coisa, percebam, essa diminuição na quantidade dos reagentes e o aumento na quantidade de produtos só vai até determinado local. Chega um ponto que os reagentes param de diminuir sua quantidade e os produtos param de aumentar sua quantidade, tá? Nesse ponto, nós dizemos em química que chegou-se a um equilíbrio, que a partir desse ponto não mais vai haver formação de produtos, nem vai haver gasto de reagente. Eles se equilibram, para de aumentar ou de diminuir a massa, tudo bem? Nem sempre significa que a reação parou, significa só que a massa dos reagentes não vai diminuir, nem a massa dos produtos vai aumentar. Então ficou claro, né? Durante reações químicas, reagentes vão diminuir sua quantidade, produtos vão aumentar sua quantidade. Vamos agora falar sobre lei de Lavoisier. Lavoisier é muitas vezes chamado de o pai da química. Ele, em seus trabalhos, utilizava muito a balança. Ele trabalhava muito com o aspecto quantitativo das reações químicas, tentava medir tudo a respeito das reações químicas. E justamente por isso ele é chamado de o pai da química, porque ele fez com que a química deixasse de ser vista apenas como uma arte e passasse a ser vista como uma ciência. Em seus trabalhos, Lavoisier sempre considerou que a matéria ela é indestrutível e que as transformações químicas, que as reações químicas, são apenas reorganizações na forma dessa matéria. Para vocês entenderem melhor, vejam só. Ele sempre imaginou da seguinte forma: tá vendo a setinha aqui? Isso aqui está indicando que eu tenho uma reação química. Lembram, né? O sinalzinho de mais está indicando que eu tenho duas substâncias. Então Lavoisier sempre viu que se eu tenho uma substância que está reagindo com uma outra substância, o que vai ocorrer é apenas a reorganização
dessas substâncias. Percebem que aqui está organizadas duas bolinhas azuis e essa outra substância duas amarelas? Para Lavoisier, em uma reação química, nenhuma dessas bolinhas, tá? Por assim dizer, nenhuma dessas partículas iriam sumir ou aparecer. A única coisa que ocorre durante uma reação química é que elas se reorganizam. Elas estão organizadas de uma forma, passam a se reorganizar de outra. Mas percebam, nessa reação química aqui, não surgiu nenhuma partícula dessas novas, nem desapareceu nenhuma. Olha só, eu tinha 4 azul, continuo tendo as 4 azul. Tenho 2 amarelas, continuo tendo as 2 amarelas. Então, para Lavoisier, em uma transformação química, em uma reação química, o que ocorre é apenas a reorganização da matéria, nunca a destruição ou surgimento de matéria, tudo bem? Em função disso, ele conseguiu estabelecer o que hoje a gente chama de Lei de Lavoisier e disse que, em reações químicas realizadas em sistemas fechados, a massa total dos produtos é sempre igual à massa dos reagentes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar qualquer substância e realizar com ela uma transformação química em um ambiente fechado, onde nem os gases possam escapar, a massa nesse sistema é constante, não aumenta nem diminui. Vejam esse exemplo. Muitas vezes quando a gente coloca fogo em alguma coisa, a gente tem a impressão que essa coisa desapareceu, que simplesmente virou cinza, um pouquinho de cinza e pronto. Lavoisier provou que quando a gente tem uma reação química, como por exemplo a combustão, se ela for realizada em um sistema fechado, em um sistema onde nem os gases conseguem escapar, ao término dessa reação você tem exatamente a mesma massa que você tinha no início, apenas você consegue transformar essa substância em outra. Por exemplo, aqui no caso da vela, está queimando a parafina, que é o material que compõe a vela, mas inicialmente eu tenho 13 gramas. Ele deixa queimando até que a vela apague e ainda assim eu tenho os 13 gramas. Por quê? Porque aqui é um sistema fechado. Nem a fumaça, nem os gases que foram liberados aqui, eles conseguiram escapar. Então o sistema como um todo continua ainda tendo a mesma quantidade de matéria. Tudo bem? É isso que Lavoisier quer dizer com essa afirmação. Em reações químicas realizadas em sistemas fechados, tá? A massa total dos produtos é sempre igual à massa total dos reagentes. A massa que eu vou ter aqui do lado dos produtos vai ser sempre igual à massa total que eu tenho aqui do lado dos reagentes. Tudo bem? Podemos então resumir a lei de Lavoisier nessa equaçãozinha aqui, ó. Massa total dos reagentes é sempre igual à massa total dos produtos. Tudo bem? Sempre essa lei vai valer para as reações químicas, tudo bem? Massa total dos reagentes igual massa total dos produtos. E a partir dessa equação bem simples, a gente consegue estabelecer a quantidade de produtos que vai ser formado em determinada reação. Basta que a gente consiga saber a quantidade de reagentes que eu tenho envolvido naquela reação. Como assim? Vejam esse exemplo. Aqui eu tenho uma reação química, tá? Onde o magnésio, no estado sólido, reage com o oxigênio no estado gasoso e formam, tá reagindo e formando óxido de magnésio, também no estado sólido. Então eu tenho aqui uma reação química. Se eu souber a massa dos reagentes, a massa de magnésio e a massa de oxigênio, eu sei quanto eu vou ter de produto. Por exemplo, experimentalmente se sabe que 3 gramas de magnésio reagem com 2 gramas de oxigênio e vão formar 5 gramas de óxido de magnésio. Tá? Por que forma 5 gramas? Porque 3 gramas de magnésio mais 2 de oxigênio, a gente sabe que as massas dos reagentes é igual à massa dos produtos, então massa dos reagentes tem que ser obrigatoriamente igual à massa dos produtos. Tudo bem? Da mesma forma que se eu tiver 6 gramas de magnésio e 4 gramas de oxigênio, logicamente eu vou formar 10 gramas de magnésio, tudo bem? Porque durante a reação química, lembra, nada é perdido, nada vai ser ganho, tudo bem? A massa que eu tenho no início vai ser a massa que eu vou ter aqui no final. Então, nós podemos supor nesses outros casos que, se eu tiver 9 gramas de magnésio e 6 gramas de oxigênio, quanto eu vou formar de óxido de magnésio? É simples, né? 9 mais 6. 9 mais 6,
15. Então, aqui eu vou ter 15 gramas de magnésio. Nesse outro exemplo, se eu tiver 12 gramas de magnésio e 8 gramas de oxigênio, quanto eu vou formar de óxido de magnésio? 12 mais 8, 20. E no último exemplo, e se eu tiver 15 gramas de magnésio reagindo com 10 gramas de oxigênio, quanto eu vou ter? Quanto vai ser formado de óxido de magnésio? Massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos, então 15 com 10, 25. Ficou claro? Deu para entender como nós vamos utilizar essa equação aqui, e como durante uma reação química as massas elas vão se conservar. Tem até uma frase bem famosa do Lavoisier que diz assim, que diz essa mesma lei que nós acabamos de ver, de conservação das massas, mas diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que quer dizer justamente que durante uma reação química a gente não pode ganhar massa, a gente não pode perder massa. Apenas as substâncias são transformadas em outras e a massa que eu vou ter nos reagentes é igual à massa que eu vou ter nos produtos. Tudo bem? Vamos agora aplicar a lei de Lavoisier em uma questão, para que vocês vejam como é cobrado algumas vezes a lei de Lavoisier. Vejam só, aqui diz assim: na neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas de ácido clorídrico reagem com 58 gramas de hidróxido de magnésio e a formação de 36 gramas de água e X gramas de cloreto de magnésio. Analise as informações e determine a massa do cloreto de magnésio formado na reação. Olha só, foi muita informação, né? Então, vamos fazer o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem que entender como essa reação está ocorrendo. Então, vamos analisar as informações, vamos ver como essa reação está ocorrendo, tá? Vamos ler com calma para tentar identificar direitinho o que a questão está nos pedindo. Lendo com calma, nós vamos ter o seguinte: na neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas de ácido clorídrico reagem com 58 gramas de hidróxido de magnésio. Se o ácido clorídrico está reagindo com hidróxido de magnésio, significa que os dois eles são reagentes, eles estão reagindo. Quem reage são os reagentes. Então isso significa que eu vou ter ácido clorídrico, tá? Mais reagindo com hidróxido de magnésio. A questão está me dizendo, o ácido clorídrico reage com hidróxido de magnésio. Tudo bem? E diz também que a partir dessa reação, a formação de 36 gramas de água. Então, se há formação é porque já houve a reação, tá? Eles reagiram, houve a reação e vai formar água e cloreto de magnésio. Água mais cloreto de magnésio. Ficou claro? Eu só estou retirando as informações que a questão me deu, quando disse que o ácido clorídrico reage com hidróxido de magnésio e forma a formação sempre que diz que houve formação, então você sabe que depois disso vai aparecer os produtos. Então houve formação de água mais cloreto de magnésio. Se a gente analisar um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que a questão nos deu os valores em gramas, a quantidade em grama, a massa de cada uma substância. Por exemplo, ácido clorídrico. Quanto de ácido clorídrico a questão falou que tinha? Percebam, sabe-se que 73 gramas de ácido clorídrico. Então eu sei que de ácido clorídrico existiam 73 gramas. E de hidróxido de magnésio? Reagem com 58 gramas de hidróxido de magnésio. Então eu sei que aqui tem 58 gramas. Qual a quantidade de massa de água que a questão me falou? 58 gramas de hidróxido de magnésio e a formação de 36 gramas de água. E X gramas de cloreto de magnésio. Não sei quanto foi formado de cloreto de magnésio, tudo bem? Como é que a gente vai descobrir então a quantidade de cloreto de magnésio que foi formada aqui? Porque é isso que a questão nos pede, ó. Analise as informações e determine a massa do cloreto de magnésio formada na reação. Para a gente saber a quantidade de cloreto de magnésio formada, nós vamos utilizar a lei de Lavoisier, ou lei de conservação das massas, que diz que a soma das massas dos reagentes, ou seja, se eu somar 73 com 58,
tem que ser igual a 36 mais esse valor aqui, tá? Tem que ser igual a 36 mais o valor x, porque eu não posso perder massa, nem posso ganhar massa. Então, 73 mais 58 tem que ser igual a 36 mais esse valor x. Então, percebam que eu tenho essa igualdade, tá? A massa dos reagentes ela tem que ser igual à massa dos produtos. E aí nós vamos ter 73 mais 58 igual x mais 36, ou 36 mais x. 73 com 58 eu posso somar, vai dar 131, que vai ser igual a x mais 36. Eu quero descobrir o valor de x, eu quero saber quanto vale x. Então, aqui nós vamos fazer igual lá em matemática. Você vai pegar esse 36 e levar ele para outro membro da equação. No entanto, ele vai com o sinal inverso. Ele está positivo, vai para lá negativo. E aí eu vou ter que 131 menos 36 vai ser igual a x. Efetuando aqui a subtração, nós vamos ter que x é igual a 95. E pronto, consegui achar o valor. Consegui achar esse valor observando a lei de Lavoisier. Se eu sei a massa dos dois reagentes e de um dos produtos, eu consigo descobrir a massa do outro. Porque eu não posso perder massa, não posso ganhar massa, então é só montar uma equação semelhante a essa e aí nós conseguimos identificar o valor desse, no caso desse produto que estava faltando. O mesmo vale caso faltasse um reagente e nós tivéssemos a massa dos dois produtos, tá? Então, em uma reação química, se faltar a massa de apenas um reagente ou de apenas um produto, utilizando a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas, é possível a gente encontrar, já que a gente sabe que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, beleza? Lei de Proust. A lei de Proust, também chamada de lei das proporções constantes, ela nos fala que quando várias substâncias se combinam para formar um composto, sempre o fazem em uma relação de massa definida. E o que é que significa essa relação de massa definida? Significa que existe uma proporção entre os reagentes, uma proporção correta entre os reagentes, para que se forme determinado produto, que eu não posso fazer reagir os reagentes em qualquer proporção entre si. Eles têm que manter sempre uma proporção constante. Como assim, uma proporção constante? Saindo das reações químicas, ao nosso dia a dia, por exemplo. Quando você vai almoçar, cada pessoa vai precisar de um prato. Então tem que ter um prato para cada pessoa. Mas se tiver 10 pessoas na sua casa, tem como almoçar apenas com 5 pratos? Não, porque você precisa de um prato para cada pessoa. Se tiverem 10 pessoas e apenas 5 pratos, 5 pessoas vão ter que esperar a sua vez até que as 5 primeiras terminem, lavem os pratos e aí por diante. Da mesma forma que se, na mesma situação, em um mesmo almoço, se tiverem 10 pessoas, mas estiverem 20 pratos, você não vai precisar utilizar todos para o almoço, você só vai precisar utilizar 10 pratos que é correspondente às pessoas, então sobram 10 pratos. Da mesma forma nas reações químicas, existe uma proporção entre um reagente e outro. E se um tiver a mais, muito a mais, ele vai sobrar. Ele não vai ser utilizado todo, tá? Mas vamos entender isso um pouquinho melhor. Vejam esse exemplo e a partir dele nós vamos ver alguns outros dessa mesma reação para a gente entender melhor o que seria essa relação de massa definida. Vejam só, experimentos demonstram que 10 gramas de cobre metálico reagem com 5,6 gramas de enxofre, formando 15,6 gramas de sulfeto cúprico. Resultados que estão de acordo com a lei de Lavoisier, porque percebam, 10 gramas de cobre metálico, tá? 10 gramas de cobre mais 5 gramas de enxofre, logicamente 10 mais 5,6, aliás, vai formar 15,6 gramas de sulfeto cúprico. Tudo bem até aí? Até aqui nós só estamos comprovando a lei de Lavoisier, tá? No entanto, a lei de Proust, ela nos diz que esses reagentes, eles sempre vão reagir na mesma proporção. Vejam agora mais alguns exemplos. Como eles sempre vão reagir na mesma proporção, significa que se por acaso eu fizer reagir os mesmos 10 gramas de cobre, no entanto, aumentar apenas a quantidade de enxofre, antes era 5,6, eu aumentei para 7,6. O que vai acontecer? Ainda assim, vai ocorrer a formação de 15,6 gramas de sulfeto cúprico mais 2 gramas de enxofre. Vão sobrar 2 gramas de enxofre. Por quê?
Porque a relação em massa, a proporção que eu tenho que ter entre cobre e enxofre nessa reação é 10 gramas de cobre para 5,6 gramas de enxofre. Aqui, nesse exemplo, eu aumentei apenas a quantidade de enxofre, não aumentei a quantidade de cobre. Então, o que vai ocorrer? Formação dos mesmos 15,6 gramas de sulfeto cúprico e vai sobrar enxofre. Eu tenho mais enxofre do que eu preciso, então ele vai sobrar, tá? Da mesma forma que se por acaso eu fizesse o seguinte, ó, dobrasse a quantidade de cobre, utilizasse 20 gramas de cobre, no entanto, continuasse com os 5,6 gramas de enxofre. O que vai acontecer? Como eu aumentei só o cobre e não aumentei o enxofre, eu vou ter a formação de 15,6 gramas de sulfeto cúprico e vai sobrar 10 gramas de cobre. Tá ficando claro? Deu para vocês entenderem? Eu sempre vou ter esses reagentes reagindo na mesma proporção. A mesma proporção que eu falei aqui no início, ó, 10 gramas de cobre para cada 5,6 gramas de enxofre. Aliás, 5,06 gramas de enxofre, tá? Então ficou claro que seria essa proporção. Agora percebam, caso eu fizesse reagir 20 gramas de cobre e 10,12 gramas de enxofre, certo? Aí sim eu teria a formação de 30,12 gramas de sulfeto cúprico. Por que aqui vai formar mais sulfeto cúprico? Porque aqui eu não aumentei só a quantidade de cobre, eu dobrei a quantidade de cobre. Ó. Tinha 10, eu passei a ter 20, certo? Da mesma forma que o enxofre. Ó. O enxofre eu tinha 5,06, agora eu tenho 10,12. Eu dobrei a quantidade de cobre, dobrei também a quantidade de enxofre. Se eu dobrei a quantidade de um, dobrei a quantidade do outro, então eles estão mantendo entre si a mesma proporção. É como se para cada 10 gramas de cobre eu tivesse 5,06 gramas de enxofre. E, consequentemente, se eu tenho a proporção correta, ele vai reagir completamente, tá? E aí vou formar 30,12 gramas de sulfeto cúbrico, obedecendo à lei de Lavoisier, conservando as massas totais que eu tenho de reagentes, tá? Quando eu chego aqui nos produtos, beleza? Para ficar mais claro, vamos tentar aplicar a lei de Proust em uma questão. A questão é essa, diz assim, ó, 46 gramas de sódio reagem com 16 gramas de oxigênio, formando 62 gramas de peróxido de sódio. Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 248 gramas de peróxido de sódio? Vamos lá, vamos entender a questão. Primeira coisa, eu tenho que identificar qual é a reação que está ocorrendo aqui. Organizar a reação que está ocorrendo aqui, que a questão está me falando. Então percebam, a questão me diz que 46 gramas de sódio reagem com 16 gramas de oxigênio. Então eu já sei que sódio e oxigênio eles são reagentes. Um está reagindo com o outro. Então eu tenho 46 gramas de sódio reagindo com 16 gramas de oxigênio. E a partir disso são formadas, tá? Está se formando 62 gramas de peróxido de sódio. Então está se formando 62 gramas de peróxido de sódio, tá? Aqui está indicando que houve a reação, então tem os reagentes e eu tenho os produtos, tudo bem? Até aí são informações que a questão me deu. Só que ela está me perguntando quantos gramas de sódio serão necessários para obter 248 gramas de peróxido de sódio. Eu quero saber o seguinte, ó, 46 gramas de sódio formam 62 gramas de peróxido de sódio. Tudo bem? Mas quanto de sódio eu vou precisar para formar 248 gramas de peróxido de sódio? Para descobrir, eu vou reescrever aqui embaixo apenas o que eu preciso. Perceberam que não falou do oxigênio? Então eu não vou precisar do oxigênio na questão. Nem falou aqui durante a pergunta, então não vou precisar dele. O que eu vou fazer então? Notar apenas o que eu preciso, tá? 46 gramas de sódio, 62 gramas de peróxido de sódio, indicando que 46 gramas de sódio formam 62 gramas de peróxido, certo? Só que eu quero saber, e se eu for formar 248 gramas de peróxido, quanto de sódio eu vou precisar? Para responder isso aqui, para conseguir resolver isso aqui, eu vou montar uma regra de 3.
Acredito que vocês já viram regra de 3, mas é bem simples. Em uma regra de 3, se multiplica em forma de x esses 4 valores. Eu vou fazer assim, ó, x vezes 62, tá? Multiplico o daqui de baixo por o daqui de cima, o de baixo de um lado por o de cima do outro, e da mesma forma, esse de cima do primeiro lado vezes o de baixo do segundo lado. E aí eu vou ter que x vezes 62, tá? Vai ser igual a 46 vezes 248, certo? Aliás, vezes 62 gramas de peróxido vai ser igual a 46 gramas de sódio vezes 248 gramas de peróxido. Tudo bem? Eu posso então reorganizar essa equação aqui. Eu quero descobrir o valor de x, então eu posso pegar esses 62 gramas de peróxido, que está multiplicando x, e levar ele aqui para o outro lado. Quando eu fizer isso, já que ele está multiplicando, ele vai ir para o outro lado dividindo. Então eu vou ter que x é igual a 46 gramas de sódio vezes 248 gramas de peróxido dividido por 62 gramas de peróxido. Aí percebam, eu tenho gramas de peróxido aqui em cima e gramas de peróxido aqui embaixo. Eu posso cancelar essas unidades, eu posso cancelar elas de aqui, certo? E aí, efetuando a multiplicação, eu vou ter 46 vezes 248 dá 11.048 gramas de sódio, que foi o que sobrou, dividido por 62. Isso significa que x vai ser igual a 184 gramas de sódio. Quando a gente faz esse procedimento, quando a gente monta uma regra de 3 aqui, a gente está garantindo que vai ser mantida a mesma proporção. 46 forma 62, da mesma forma que se eu tiver 184, eu vou conseguir formar 248, tá? Eu estou garantindo que eu mantive a proporção. Para ficar mais claro, nós vamos tentar aplicar aqui a lei de Lavoisier e a lei de Proust para responder essa questão aqui, certo? Veja, a questão diz assim, ó, sabendo que 10 gramas de alumínio reagiram completamente com ácido sulfúrico conforme a reação já está aqui embaixo, ó, percebam, tá? Em que eu tenho 10,8 gramas de alumínio reagindo com ácido sulfúrico, eu não sei quanto de ácido sulfúrico, um valor qualquer, eu vou dizer que é um valor X, está formando sulfato de alumínio, 68,4 gramas de sulfato de alumínio, mais 1,2 gramas de gás hidrogênio. E aí, dadas essas informações, a questão pede que eu calcule. Primeiro, calcule a massa de ácido sulfúrico consumida. Ou seja, quer que eu descubra justamente quanto vale esse X. Como é que eu vou fazer isso? Nós já vimos, através da lei de Lavoisier, que se eu tenho uma reação química e eu tenho a massa de todos os reagentes, todos os produtos, exceto um deles, exceto um produto ou exceto um reagente, eu consigo descobrir utilizando a lei de Lavoisier, sabendo que a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. Então, eu posso utilizar isso daqui para calcular o valor desse X. Eu posso dizer o seguinte, ó, que 10 mais X, que eu coloquei aqui, não sei quanto é, mas 10 mais x tem que ser obrigatoriamente igual a 68,4 mais 1,2. Eu estou obedecendo a lei de Lavoisier com isso. Massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Lembram, né? A seta define quem é reagente e quem é produto. Antes da seta tudo é reagente, depois da seta tudo é produto. Então eu tenho 10,8 mais x igual a 68,4 mais 1,2. Eu posso somar esses dois, então eu vou ter que 10,8 mais x é igual a 69,6. Como eu quero descobrir o valor de x, eu posso pegar o 10,8 e levar ele aqui para o outro lado. Só que como ele é positivo, percebam, quando não tem sinal, vocês sabem, é positivo, ele vai ir para o outro lado negativo. E aí eu vou ter x vai ser igual a 69,6 menos 10,8. Ou seja, x é igual a 58,8. E aí, se vocês substituírem x aqui por 58,8, vocês vão perceber que 10,8 mais 58,8 vai ser exatamente igual a 68,4 mais 1,2. Tudo bem? Então, para responder essa questão, nós utilizamos a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. Vamos agora para a letra B. A letra B nos fala assim, ó,
ainda pede que calcule a massa de sulfato de alumínio produzida se fossem gastos 36 gramas de alumínio. Então, como é que eu vou responder essa questão? Primeiro, eu tenho que ver quais são as duas substâncias que a questão aqui está me falando a respeito, tá? Essa questão está me falando sobre quais substâncias. Ó, massa de sulfato de alumínio produzida se fossem gastas 36 gramas de alumínio. Então, para responder a letra B, eu vou precisar dessas duas substâncias. Eu vou precisar do valor que eu tenho aqui na equação dessas duas substâncias. Eu tenho que localizar, então, quanto eu tenho de sulfato de alumínio e quanto eu tenho de alumínio, tá? E aí eu posso pegar aqui esses valores. Ó. De alumínio, eu tenho 10,8. Então tá aqui, ó, 10,8 gramas de alumínio. De sulfato de alumínio, na equação, eu tenho 68,4 gramas. E aí eu tenho a seguinte relação. 10,8 gramas de alumínio formam 68,4 gramas de sulfato de alumínio. Essa questão aqui está me perguntando o seguinte. E se eu não tiver 10,8 gramas de alumínio? E se eu tiver 36? Quanto é que eu vou formar? Se eu não sei, coloco um x. E aí a gente vai montar a regra de 3. Multiplicar aqui, ó, cruzado, tá? Em forma de x. E montar a minha regra de 3, onde eu vou ter 10,8 vezes x igual a 36 vezes 68,4, certo? Continuando aqui, eu posso pegar esse 10,8 que está multiplicando e levar ele para o outro lado dividindo, e aí eu vou ter que x é igual a 36 vezes 68,4 dividido por 10,8. 36 vezes 68,4 dá 2.462,4. Tudo isso dividido por 10,8. Ou seja, x vai ser igual a 228. O que significa isso? Que da mesma forma que 10,8 forma 68,4, se eu utilizar 36, eu vou formar 228. Tudo bem? A letra C pede que calcule a massa de sulfato de alumínio produzida se fossem gastos 108 gramas de alumínio, tá? 108 gramas de alumínio. De novo, tem as mesmas substâncias, sulfato de alumínio e alumínio. Então eu já sei que eu vou pegar 10,8, 68,4. No entanto, o que é diferente aqui é que, ao invés de utilizar o 36, eu vou utilizar o valor que a questão me deu, ó, 108 gramas. Percebam, o que essa questão está pedindo e o que ela está informando? Pela equação, eu sei que cada 10,8 gramas de alumínio formam 68,4 de sulfato de alumínio. No entanto, a questão está me perguntando, e se eu tiver 108 gramas de alumínio, quanto eu vou formar de sulfato? Não sei. Se eu não sei, coloco um x. Tá? De novo, vou montar uma regra de 3 aqui, tá? Vou multiplicar cruzado e eu vou ter que 10,8 vezes x vai ser igual a 108 vezes 68,4. Passando de novo 10,8 para o outro lado, só que dividindo, eu vou ter que x é igual a 108 vezes 68,4, tudo isso dividido por 10,8. Multiplicando aqui em cima, nós temos que x é igual a 7.387,2 dividido por 10,8. Efetuando a divisão, nós temos que x é igual a 684. E aí, percebam, 10,8 forma 68,4. Da mesma forma que 108 forma 684. Percebam a semelhança desses números. Percebam aqui a proporção que eu falei desde o início. Está sendo mantida a proporção. Olha só, 10,8, 68,4. 108, onde basicamente foi multiplicado 10,8 por 10. 10,8 vezes 10 dá 108. 68,4, quanto vai formar? Aqui embaixo, 684, que é justamente 10 vezes 68,4. Percebem que está sendo mantida a proporção? Ficou claro como nós vamos utilizar a lei de Proust e a lei de Lavoisier, mas nós temos ainda uma outra questão sobre a lei de Proust, tá? Nós temos ainda a letra D aqui. A letra D diz assim: calcule a massa de gás hidrogênio
produzida se fossem gastos 125 gramas de alumínio. Então percebam, agora eu já vou precisar utilizar as informações da equação sobre o hidrogênio e sobre o alumínio. Nós já vimos que aqui na equação de alumínio nós temos 10,8 gramas e de gás hidrogênio nós temos 1,2 gramas. Então eu vou retirar essas informações. 10,8 está para 1,2 gramas de hidrogênio. Tá? 10,8 de alumínio forma 1,2 de gás hidrogênio. Mas a questão está me perguntando se eu não tivesse 10,8, se eu tivesse 125 gramas de alumínio, quanto eu iria formar de gás hidrogênio? Vou montar de novo a regra de 3, multiplicar aqui cruzado, e eu vou ter que 10,8 vezes x vai ser igual a 125 vezes 1,2. Aqui está. Vou passar de novo 10,8 para cá dividindo, e eu vou ter que x é igual a 125 vezes 1,2 dividido por 10,8. Efetuando a multiplicação, nós vamos ter que x é igual a 150 dividido por 10,8, o que significa que x é igual a 13,888. Então, gente, ficou claro como nós vamos utilizar a lei de Lavoisier e a lei de Proust? Ficou claro o que é a lei de Lavoisier e o que é a lei de Proust? Espero que sim, tá? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima aula.